Qual é o sentido da vida? De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? Entre tantas questões existenciais, existe uma um pouquinho mais paroquial, né? Mas que de alguma forma já acometeu todo o porto-alegrense. O Guaíba é rio ou lago? Ou não é nenhuma coisa nem outra? Meus pais diziam que no colégio tinham aprendido que é estuário. Será? Bom, no momento em que se fala tanto sobre esse imenso corpo hídrico, vamos chamar assim por enquanto, tá, que nos levou à maior enchente da história de Porto Alegre em 2024, nos pareceu interessante tratar desse tema no episódio de hoje do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, a Rafaela Knevitz e a Kizzy Abreu. O Leandro Carvalho faz a transmissão em vídeo e o Wesley Borges, a operação de áudio. Aqui comigo sempre, a Juliana Bublitz. Oi, Ju. Oi, PG, tudo bom? Que assunto, hein? Esse é um assunto que mexe tu gostou com... da minha introdução? Nossa, e é isso, né? Mexe com o Porto Alegrense desde sempre esse assunto. Então, acho que é um baita tema pra gente tratar hoje. Ainda mais depois de tudo que a gente viveu nesse mês de maio, né? Que jamais será esquecido na história aí. E acho que é uma discussão que não é só por perfumaria, não. É importante falar disso, né, PG? Ela tem até contornos políticos, em alguma medida, né? A gente vai abordar isso também. E estão com a gente dois convidados, a professora Nina Simone Vilaverde Moura, que é titular do Departamento de Geografia da URGS. Professora, obrigado pela presença aqui no Perimetral. E o professor o Zeca Oliveira, que é geólogo, pesquisador da Unicinos. Tudo bem, Zeca? Obrigado. Tudo bem. Prazer receber vocês dois Muito aqui. obrigado. Acho que a gente pode começar perguntando se esse é o único lugar do mundo, o gaúcho adora dizer que somos o único do mundo, mas que tem essa discussão se um corpo hídrico é rio ou lago. Isso é relativamente comum em outros países ou é algo inédito na ciência, na geografia, na geomorfologia, professora? Não. Quem quiser, fica à vontade. Eu desconheço, né? Pelo menos nessa possança, né? Porque, veja, o Atlas Ambiental de Porto Alegre foi publicado em 1998 e até hoje, a gente continua discutindo essa questão. Quer dizer, o Atlas resgatou o conceito de lago, que já existia, né? E desde então a gente vem esporadicamente discutindo esse tema. São 26 anos de discussão. Então, eu sempre digo, eu brinco que parece que a gente está no dia da marmota, né? Mas é no dia da marmota. Eu achei que era mais. Não, eu digo que eu me lembro, né? Porque sempre foi o Rio Guaíba, né? Para mim, a polêmica começa em 1998, quando se publica o Atlas Ambiental, que para surpresa do porto-alegrense, o Guaíba aparece como um lago, né? Sabe que o Leandro Stout, nosso colega, comunicador, ele diz, não, que a gente tem que começar a chamar de Lago Rio Guaíba. Isso. Rio Guaíba é o nome. Lago Rio. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, sempre diz, o Guaíba é um lago chamado Rio Guaíba. Isso. Né? Mas sabe que a população resolve bem isso, porque a gente publicou o Atlas Ambiental, chamou de lago, as pessoas continuaram chamando de rio, né? Continuaram chamando de rio e ninguém teve problema, até que alguém dá uma politizada na discussão, né? E aí é que os problemas começaram. E a gente eu acho que assim... Essa discussão ocorreu em outros lugares do mundo? Olha, talvez não com essa ênfase toda que mobilize uma discussão, inclusive um podcast sobre esse assunto. Mas existem várias dificuldades de classificação aqui no Brasil mesmo. Eu tenho acompanhado uma tese de doutorado de uma aluna chamada Deise, uma professora da Universidade do Pará. E ela estuda a parte do rio Tocantins, né? E ela, inclusive, me convidou algumas vezes, mas não deu para ir lá, porque ela também tem dificuldade de classificar uma área uma parte. Parece que não é um sistema fluvial. Chega num trecho do curso d'água do rio que ela está estudando e não há uma dinâmica fluvial. Então, ela, sabendo dessa discussão aqui, quis que eu fosse lá para dar uma olhada, tal, né? E eu não cheguei a conclusão nenhuma mesmo, porque, na verdade, eu disse para ela assim, olha, essa área que tu está estudando é uma área tão inóspita, tão difícil, a gente não tem dado nenhum. Vai lá, faz tudo que tu puder, coleta dados, coleta sedimentos e já está ótimo o teu trabalho. Se tu conseguir chegar a uma classificação, ótimo, melhor. Senão, melhor. Né? Porque, a Amazônia... A gente quase não tem dado, né? Mas essa é uma dúvida dela também, né? Ainda mais porque a Amazônia, todo o sistema fluvial da Amazônia é incomparável com o nosso, né? O Guaíba, para nós, ela é praticamente um furo, que é um canal pequeno dentro do sistema amazônico, né? Da bacia hidrográfica. Então, existem muitas discussões sobre isso, sim, né? Dentro da geomorfologia, porque... as formas de relevo, elas são classificadas de acordo com a fisionomia atual, né? E uma coisa importante que a gente sempre tem que pautar nessa discussão é que as formas de relevo, elas são atual, mas elas têm uma história.
uma história geológica, né? Então, a gente tem que perceber que, às vezes, as formas estão em transição e elas passam por uma situação de híbrido, né? Então, eu já vou dizendo aqui, né? O que eu Já entendo. tá adiantando Já a estou sua adiantando posição. a minha posição. Eu acho que até para entender os meus argumentos, né? Que ele é híbrido porque ele é um corpo da água que, pela sua evolução, origem e evolução, tanto geológica, né? Geomorfológica, ao longo desse tempo geológico, né? Ele vem sofrendo alterações. O Guaíba, E Guaíba enquanto corpo da água, né? não é nem exatamente um rio, nem exatamente só um lago, ou é os Não, dois, né? só Eles têm as características das duas feições, né? Eles O têm professor características tá das se- duas feições. O professor está se coçando ali, ele quer falar. Porque, só para assim, ser didático, né? Quando a gente classifica, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre geomorfologia fluvial, eu começo falando da fisiografia fluvial. Então, qual é o tipo de leito, qual é o tipo de canal, qual é o tipo da água que permanece ou não, se o rio é perene, se o rio é temporário, a hierarquia fluvial, tem os cursos de primeira hora. Tudo isso são fisiografias, é característica, eu olho e vejo e classifico. Tem a ver a dinâmica, óbvio, né? Dinâmica que é a velocidade, a quantidade de água, o fluxo, a precipitação, tá. Depois eu vou estudar a dinâmica, né? Como é que essa água flui, que carrega sedimentos, que escava o vale, que ocupa um leito maior, ocupa um leito menor, né? Todas essas questões. Então, se a gente for pegar todos esses critérios aí, você vai começar a ver que ora o Guaíba é um lago, ora o Guaíba é um rio. Mas né? e na prática, pra gente que é leigo entender, onde é que estão os aspectos assim mais evidentes de que ele é um rio, às vezes, e mais evidentes de que ele é um lago, às vezes, para nós que somos leigos? O que dá pra dizer? Por exemplo, a correnteza, A que correnteza a gente viu na enchente de maneira muito brutal. A correnteza que própria de ocorre rio. sempre sem enchente ou com enchente no meio do canal do Guaíba. Tem uma corrente de única direção, né? Nascente e foz. Isso é próprio de rio. Isso é próprio de rio. Tá, e próprio de lago, professora? Onde é que está a nascente desse lugar se ele é rio? Não tem, né? Ah, me explica, como assim? Onde é que está a nascente do Do Guaíba se Guaíba? ele é um rio? Aí vem de um monte de rios que desaguam no Guaíba. Tá, começa então aí. não Jacuí, tem uma Caí. nascente, Não tem uma e isso é nascente. próprio de lago, É próprio, não é de rio. não é de rio. Não é de rio. O que mais que ele tem de lago? A forma dele, né? A forma dele é uma forma mais larga, né? Extremamente mais larga. As margens são margens como se fossem enseadas, né? Isso indica que as correntes laterais que tem no rio, no Guaíba, são correntes diferentes daquela que passa no meio dele, que é uma corrente única, um fluxo único da montante para jusante. Tá. Né? Essa forma arredondada dele, esse corpo hídrico que não é bem um canal, É né? típico de lago. É tipo de lago. A princípio é isso. Zeca, divirja. Não, estava quietinho aqui. não, mas eu acho que não tem como divergir da professora, porque eu me sinto bem mais à vontade agora aqui, tá? Porque a professora eu acho que acerta em cheio, né? Porque ela pega justamente um aspecto que tem dificultado a nossa discussão técnica ao longo de todos esses anos, porque o Guaíba, ele já foi um rio, né? Quando ocorrem as glaciações, grande parte da água dos oceanos vai para a calota polar, então o nível do mar cai, né? No último período de mar baixo, o delta do Jacuí não estava aqui. Professor, não entendi muito, Opa, mas vamos voltar. Não Olha esquece só. que a gente não manja nada do assunto. Quando ocorre uma glaciação, Tá, o que é uma glaciação? é quando as calotas polares descem de latitude, Certo. parte do gelo ali dos polos aumenta, então você retira a água do sistema, retira a água do mar e coloca no gelo das calotas polares, certo? Justo. Com isso, o volume de água na bacia oceânica ele diminui e o nível do mar cai. A linha de costa ela vai em direção ao oceano. Certo. Ela muda de lugar. E isso no tempo geológico é uma coisa constante. No último período, onde o mar estava mais baixo, né, mais para longe da costa atual, o delta do Jacuí estava numa posição mais próxima do litoral, porque ele acompanha também este bailado do sistema. Nessa época, o Guaíba era um rio. Isso nós estamos Que falando de seria- quando?
Milhares de anos. Tá. Vou botar na escala de milhares de anos atrás. Então, o Guaíba, a região do Guaíba era um rio, que seria, a rigor, o Paleo Jacuí, que estava mais avançado. Posteriormente, com o aumento do nível do mar, este rio é afogado. E aí que nós chegamos no ponto que a professora falou, né? Se ontem o Guaíba foi um rio e hoje o Guaíba é um lago, é natural que ele guarde características do rio que ele foi, na medida que incorpora características do lago que ele é. Tá, mas hoje. então existe uma divergência aí que, embora seja, talvez não seja grande, mas o senhor está dizendo que é um lago. A professora disse que lago e é um rio também. Eu chamo de ornitorrinco geológico. Sabe o que é aquele ornitorrinco? Tá aí a definição pro Guaíba. Pronto, resolvido. O bicho bota ovo, tem bico e é mamífero. Entendeu? Então eu chamo o Guaíba carinhosamente de ornitorrinco geológico, tá? Mas, na verdade, as nossas ideias são convergentes, porque a professora vê ambos os aspectos na morfologia. E eu também, né? Mas o que acontece? Acontece que, se a gente discutir o Guaíba sob o ponto de vista de critérios sedimentológicos, hidrológicos e morfológicos, nós não vamos chegar a um consenso. Certo, professora? Como é que nós vamos chegar no consenso? Então, o meu critério de classificação, a minha sugestão, é que a gente lance mão de uma teoria de maior grau de universalidade. E nós dispomos dessa teoria na geologia, que é a estratigrafia de sequências. Essa teoria pede que a gente preste atenção na posição do delta, porque nenhum rio nasce na frente de um delta. Isso é um axioma dessa teoria. Um rio não pode nascer em uma frente deltaica. Isso é uma anomalia. Eu não me lembro de nenhum. O delta do Jacuí, o delta que do Jacuí. Né, Ju, inclusive o pessoal chama de Guaíba, a ponte do Guaíba. Na verdade, ela é em cima do delta do Jacuí. Exatamente. O que eu quero dizer, a jusante do delta, ou seja, na frente do delta, da usina do gasômetro para sul, nós não podemos ter um rio, porque nenhum rio pode nascer na frente de um delta. Então, esse axioma, ele é um axioma definitivo, no sentido de dizer, rio Guaíba não pode ser nem que a vaca tussa. Mas aí tem a corrente, que é Não, mas a corrente, sim, mas a corrente não é um critério suficiente para você definir um rio. Se você tirar... Nem tanto a estratigrafia. Não, mas se você tirar... A estratigrafia também não. Se você tirar a velocidade de corrente de um canal submarino, vai ser 20 metros por segundo. Você não vai classificar aquilo de rio. É que o problema é que quando a gente fala em lago, as pessoas pensam no Lago Negro, em Gramado. Tá? Só que esse lago é um lago que está conectado num outro sistema, né? Se eu encher um tanque de água a ponto dele transbordar, eu não posso chamar ele de mangueira. Sim, mas talvez ele possa ter corrente. Talvez tem ele possa corrente. ter Os lagos têm corrente. Não, o isso não é uma coisa poderia. que desabona o conceito de lago e não é suficiente para chamar de rio. O senhor acha que é um lago, portanto. Acha não. O senhor tem essa convicção, claro. Eu tenho a convicção de que ele não é um rio. Se ele não é o rio, diante do que eu tenho à disposição, e pelo trabalho do professor Menegatti, que fez um livro fantástico sobre essa questão do lago, eu acato a sugestão do professor Roaldo Menegatti e digo, o Guaíba é um lago. Tá, e assim... Mas tu quer falar? Eu fiquei com dúvida que eu queria perguntar para a professora, que a professora disse, né? Tem elementos de rio e elementos de lago. O que ele é? Ou não é nada, ele é o Guaíba? É uma questão que até nós estávamos comentando antes aqui um pouquinho, mas eu acho que é importante colocar novamente, né? Com relação às classificações, né? Quando os cientistas, os estudiosos procuram entender a dinâmica da natureza, ele procura, então, sistematizar, né, a partir de observações visuais, observações de dinâmicas, né, experimentos, conhecimentos sobre a sedimentologia, sobre várias coisas. E nessa tentativa de compreensão, é natural que a gente classifique, né? Hierarquize, classifique, né? Identifique os elementos que estão envolvidos na dinâmica e na fisiografia daquele elemento, né? Então, a tendência nossa é classificar para conhecer. Então, classificação é uma tendência do pesquisador, não é da natureza. A natureza não nasce classificada. Claro. Né? Então, já de antemão, quando a gente tem essa postura, é normal que as classificações não atendam tudo que exista. Claro. Né? Não atendam. Então, acho que a gente vem de uma escola de classificação do que é rio,
do que é lago, né, envolvendo vários critérios. E, às vezes, um pesquisador ou outro puxa a sardinha para o seu assado, né? Tem uma visão, digamos, né, mais para aquele lado que estuda, e naquela perspectiva ele realmente pode ser só um lago, ou pode ser só um rio, né? Então, quem defende muito que é um rio, está muito ligado à questão da hidrodinâmica fluvial. Ele vê muito essa corrente permanente que existe no meio do curso d'água do Guaíba. Quem trabalha com um lago vê outras questões. Essa, talvez, que o professor falou aqui, da estratigrafia, a questão da morfologia das correntes que tem em superfície e nas margens, né? E até a forma, inclusive, dele, digamos assim, qual é a nascente do Guaíba? Não tem, né? Qual é a foz? A gente deságua na Laguna dos Patos, né? Aí a gente vai entrar na lagoa. Lagoa. Não, essa é outra coisa. Mas isso aí é mais fácil. Esse é mais fácil. É laguna mesmo. É né? laguna porque ela tem entrada com o mar, né, com o oceano. Essa não tem não polêmica. só deságua, como também o mar entra, né? Mas Agora, por que... tem uma coisa que cabe a gente, eu acho, fazer uma observação ilustrativa aqui, né? Lembrar disso, que às vezes a gente se esquece. O canal fluvial do Guaíba é artificial. Ele foi escavado, ele tem origem antrópica. Então, nós não podemos utilizar um canal fluvial que foi escavado pelo homem dentro da argumentação dele ser um rio. Porque isso não é verdade. Se não tivesse influência antrópica, ação antrópica, esse canal fluvial Calado todo. não existiria. Calado todo. Grande parte dele Não, foi... o calado, eu digo, a profundidade dele é aquela onde passa o navio, né? ali O que calado é a profundidade do navio. Então, dependendo desse calado, ele tem que andar bem naquele canal ali, senão ele vai encalhar, Isso aí. né? A Então, senhora acha que não é tão antrópico definição assim? antrópico, não. Eu não tem, acho. tem algo Porque que é, na que é origem, natural. olha só, vamos mais antigo do que o tempo que ele falou, que é o tempo em que o Guaíba era um rio, né? Como que, vocês perceberam que nós temos morros aqui em Porto Alegre graníticos, né? Nossos morros são de granito, né? Onde é que tem mais os granitos? Estão do outro lado do Guaíba, que é lá na região do que a gente chama de Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, que é a região ali do... Ai, meu Deus... Caçapava, onde está, né, Canguçu, Pinheiro Machado, né, todo aquele bloco ali de rochas graníticas, e depois tem os morros aqui de Porto Alegre, que é rocha granítica, só. O resto é bacia sedimentar do Paraná, que são rochas vulcânicas, são rochas sedimentares. O escudo, né, professor? O escudo sul-rio-grandense. É o escudo planalto, sob o ponto de vista da escultura. Escudo, Certo. sob o ponto de vista da estrutura geológica. Da geologia. Então, o que está fazendo esses dois separados aqui? No momento da separação do Gondwana, em que a gente tinha o continente africano e o continente da América, que era o Gondwana, rompe, né? E o que se rompe? É um sistema de falhamento muito grande, tanto na África quanto daqui. E há um rompimento e as falhas, o sistema de falhas, eles basculam. Para cá, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não é assim, fratura não é uma... falha não é fratura. Fratura rompe e abre. E a falha rompe e os blocos ficam fazendo isso aqui. E o Guaíba ficou numa dessas... E o Guaíba ficou aonde? Lá embaixo, tá? Então, essas rochas graníticas que tu vê aqui nos morros e que tu vê aqui no escudo, elas estão lá embaixo. Tá? O que é isso do ponto de vista de forma estrutural? É um graben. Um graben. Tá? Então, a partir desse rompimento e da formação dessa grande fossa, tá? Começa o processo de sedimentação ali, vindo do norte, do Rio Grande do Sul, da área do Planalto, da área da depressão, e começa então o processo de sedimentação. Né? Não tinha nesse momento a planície costeira. A planície costeira não existia. Então o escudo estava direto no mar, o Planalto no mar, e a água do Guaíba saía direto no mar. Nesse momento ele era um estuário. Agora não é estuário, pelo amor de Deus. Não é estuário. Mas assim, eu queria entender assim, por que cargas d'água, essa discussão vai e volta e agora está tão forte? O que tem por trás disso? Por que Porto Alegre não para de discutir isso? Por que é tão importante classificar se é rio ou lago? Porque, bom, tem um curso d'água ali, por que eu preciso saber se é rio ou lago? E por que isso está tão em voga agora? Pelas consequências na leitura que você dá lá na legislação ambiental, né? Na verdade, eu não acho que isso seja uma coisa tão contundente assim, né? Mas essa questão, ela ressurgiu alguns anos atrás
E foi numa tentativa de politizar essa discussão. A pessoa lançou uma teoria da conspiração, de que existiam uma estratégia desde o governo Amaral de Souza até o governo da administração popular para entregar o Guaíba para a iniciativa privada. Era uma história mirabolante, digamos assim, né? E dito e feito, essa pessoa depois se candidatou a vereador aqui em Porto Alegre. Felizmente teve 152 votos e foi passear, né? E agora ela ressurge de novo por ocasião dessas enchentes. Só que ela ressurge, digamos assim, muito enviesada, né? Porque a pessoa diz assim, olha, o Guaíba tem que ser um rio porque é melhor ambientalmente, porque a margem é mais preservada do que a de um lago. Mas se você olhar as origens dessa calamidade, o fator mais contundente é justamente a degradação ambiental das margens dos rios, das bacias que chegam aqui no Delta do Jacuí. Desculpa, professor, essa pessoa, a gente tem ouvido ela está por aí falando na imprensa? Não, Eu não vou citar nomes, na verdade... Não, eu sei, só para saber se é uma pessoa presente, assim, demais, essa pessoa, porque eu também não sei quem é, honestamente. Não, a última vez que eu vi, ela estava postando no Facebook, dizendo que o arroz que vinha da Tailândia estava envenenado. Tá, é uma coisas pessoa irrelevante tipo. hoje. Eu não vou chamar de irrelevante, porque como... Sim, se ela sabe quem é ela, ela não vai vou dizer que a chateada. pessoa é irrelevante. Eu vou dizer que essa pessoa não participa mais. Mas interessante desse o que o senhor falou é que então existe uma motivação política por trás. Que se o Guaíba for rio, a legislação ambiental fica permite que eu dê um tratamento para isso, eu acho, de preservação da A ocupação fica mais limitada, né? Isso. Mas e preservação quesito, como é que a gente chama? Preservação da costa? Da orla. Da orla, perdão. Das Que se fosse Das um margens, lago, exatamente. seria Das mais margens dele. permissivo, se fosse um lago. Existe a mais legislação permissivo. que, dependendo do tamanho do corpo d'água, se tem uma metragem, né, de proteção. Se não me engano, se um rio maior que 10 metros de largura, ele tem que ter 30 metros nas margens de preservação, né? E em área urbana, 15. Né? Agora tem a legislação também tentando modificar, que dê essa autonomia para os municípios fazerem isso. E o lago né? é bem menor, essa margem? Eu não me lembro do lago. Para mim, o O lago largo é 30 metros, eu acho. 30 metros, é o rio Quem também. defende que é lago seria aí é que tá. um entreguista. Exatamente. Então esse é que é o problema. Quem defende que é rio seria mais É ambientalista. exatamente aí que a discussão se politiza, né? No momento que tu diz que o riosista é bonzinho e que o laguista é malvado, você criou uma polarização, as pessoas se inflamam e já passam a não perceber que essa discussão não devia se misturar. A legislação ambiental e a classificação científica, elas são coisas immiscíveis. A ciência não pode ser culpada por fazer o trabalho que ela se propõe a fazer. Nós, como pesquisadores, temos que chegar a um consenso e não a cabresto da legislação ambiental. Claro, Não, nós temos que dizer, se o Guaíba é lago, paciência, né? Esse é o princípio das fake news, inclusive. Exatamente. Né? Agora, eu querer acreditar naquilo que é melhor que isso aqui seja verdade, mas não necessariamente é. Né? Agora, um riosista está longe de ser bonzinho, né? Se a gente pensar nesta perspectiva. Porque onde é que estão esses riosistas quando assistem à degradação ambiental de todos os rios do Rio Grande do Sul? Acho que o Rio Grande do Sul não tem nenhum rio hoje com margens preservadas. Como é que alguém vai dizer que se o Guaíba for classificado como rio, isso vai ser melhor para ele? A evidência é zero, pelo contrário. Né? Então, eu acho que a gente não tem que misturar essas coisas. Não sei se a professora concorda, eu falei demais aqui, professor. Não, eu acho que não tem, porque eu acho que é isso mesmo. Existe uma discussão por isso, né? Porque há uma necessidade de preservar ou não mais áreas, né? Então, essa é a questão. Né? Então, assim, eu acho também que a gente tem que pensar o seguinte, essa discussão, claro, tem um viés político, tá? Fortíssimo, né? Tem uma polêmica ali interessante, até que eu gosto. Eu já estava conversando que os meus alunos sempre perguntam, professora, a senhora acha que é rio ou acha que é lago, né? Eu falei assim, e aí vocês, o que acham? Eu devolvo a pergunta, porque eu adoro isso na sala de aula, é maravilhoso essa conversa. Né? Essa conversa é bom porque enriquece, eles chamam atenção, eles prestam atenção, querem saber, querem defender, querem ir para casa para fazer essa discussão, né? E eu já acho, do ponto de vista, assim, de ensino, eu como professora, eu já gosto muito dessa discussão e eu nem me importo muito se a gente vai chegar a alguma conclusão, né? Então, eu acho até que... E aí, no final da minha aula, eu digo assim, viu, gente?
não é nem rio, não é nem lago. Guaíba é único. É Guaíba, é o nosso. Nós somos gaúcho. Sim, Gaúcho é assim, a gente tem isso. Então, quando eu escrevo, se pegar um texto meu aí, a maioria não diz nada, só diz Guaíba. Pois é, assim que nós, porque... né, no manual de redação da Zero Hora, por exemplo, a gente usa Guaíba. E a gente não usa como... Então, porque é muito comum a gente que é redator, a gente tem que pegar alguns sinônimos, né? Então, o rio, para se referir com Guaíba, não pode. Então, a gente menciona Guaíba várias vezes, senão bota lá manancial... Corpo hídrico. Eu me lembro, eu estava na Zero já água. quando houve a publicação do Atlas, e a gente sempre usou rio. E aí veio gente, temos que... Não, até se fez matéria na época sobre isso. Ju? É que eu comecei na Zero em 99. Como auxiliar de redação. Tu era estudante, né? Estudante. E eu me lembro dessa discussão. E aí a gente teve que houve uma série de reportagens na época para explicar essa nova designação do lago e tal. E ali Que já não foi... é nova. Que não é nova, mas... Talvez esse pra seja mim... o momento da gente fazer aquele resgate histórico da coisa. Tá, vamos lá. Porque a gente ouve muito nas redes sociais assim, o Guaíba sempre foi o rio. Agora inventaram que ele é lago. Que palhaçada. Então, esse é um comentário recorrente, assim, né? E então, acho que cabe esclarecer, assim, que no início tudo era trevas, né? E o Rio Grande de São Pedro, né? A Lagoa dos Patos, nos mapas históricos mais antigos, era o Rio Grande de São Pedro. Né? Porque deu origem ao nome da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Um caso semelhante ocorreu na Baía da Guanabara, que era o Rio de Janeiro. Isso, a Laguna dos Patos era... Nos anos 1600, era Rio Grande de São Pedro. Né? E o Guaíba, ele não tinha discernimento cartográfico ainda, porque a precisão da cartografia não via o Guaíba, que é só um apêndice da lagoa. A partir dos anos 1700, o Guaíba passa a ser discernível na cartografia. Né? E aí ele é chamado de Lago de Viamão, que era a segunda cidade do Rio Grande do Sul, né? E é ali que estava instalada a grande parte das pessoas. Depois, quando Porto Alegre começa a ter expressão, ele vira Lago de Porto Alegre. Então, a história do Guaíba começa como lago. Augusto Saint-Hilaire, aquele grande naturalista, esteve aqui e referiu-se como lago ao Guaíba. O nosso saudoso Érico Veríssimo, no livro seu, considerava o Guaíba como lago. Padre Rambo considerava o Guaíba como lago. Quer dizer, se a gente olhar no material escrito sobre o Guaíba, o lago aparece mais que rio. Só que nos anos 1820, mais ou menos, começa a se falar em rio. Não foi uma publicação, não foi o livro, não. As pessoas começam a falar em rio. Ninguém sabe como é que isso aconteceu. Tá? Eu acho que isso possa ter acontecido porque nessa época estava se ocupando a crista da Duque de Caxias ali. Né? A burguesia porto-alegrense ocupava a crista da Duque de Caxias. Essa burguesia formadora de opinião, quando ela abria sua janela, ela enxergava os canais do Delta, os canais distributários do Delta, e ela passa a chamar de rio. Isso é uma explicação que eu conversei com o professor Menegatti, inclusive, a gente se chegou a esse consenso, sim, porque ninguém sabe. Aí virou rio. Professor, desculpe, claro, para vocês é uma obviedade, mas para nós que somos leigos, às vezes chama atenção. Claro, o Guaíba mesmo oficialmente, né, Ju, ele começa da ponta do gasômetro ali para a Zona Sul. Isso. Antes, então, onde tem o Cais Mauá, mesmo ali que a gente chama de Guaíba, na verdade ainda é o Delta do Jacuí. Aí, o canal então, distributário do Delta. Isso. Então, só que o senhor está dizendo que as pessoas abriam a janela e viam ela viu os canais. Delta do Jacuí, viam os canais. Exatamente. Como ela viu os canais do Delta, ela começou a chamar de rio. Com razão, né? Tá vendo um canal ali, vai chamar de rio. Então, isso ocorre a partir da ocupação da crista da Duque de Caxias pela burguesia porto-alegrense. Acho, né? Acho que uma coisa interessante que ele está falando é assim, é o ponto de vista de quem mora no lugar, que a gente fala na geografia a escala, né? Qual é a tua escala de referência? Se tu tá andando de carro, né, tu tem uma visão. Se tu tá lá no satélite lança, tu tem uma outra visão. Tô fazendo bastante radical, né? Claro. Ou seja, qual é a tua visão que tu tem do todo, né? Então, assim, esse é uma percepção de quem, né, tem uma visão de escala vertical. Eu tô te vendo, né? Eu tô te vendo aqui. Ora, se eu ficar sobrevoando vocês, eu só vou ver um ponto, né? Mas aqui eu tô vendo em perfil aqui, né? Face a face, né? A mesma coisa está também na percepção das pessoas. Tem outras formas de relevo, por exemplo, no Brasil, que é um questionamento, que é uma brigalhada enorme. Quer dizer, tem montanha ou não tem montanha no Brasil?
Ah, tem isso também? Tem. Não tem? Não tem. Olha, Eu tá acho mudando que minha não vida tem. agora. Não tem, Não tem tem morro. montanha. Sabe, tu É tudo morro. vai pra Gramado e verdade. Canela, tu vai pra Serra? Vou pra Eu Serra. vou pra Tu em não tese. vai pra Serra, do ponto de vista de Não, amor. olha só isso agora que matar. Infelizmente não. Infelizmente, tu não vai pra Vou Serra. pra onde? Tu vai pra escarpa erosiva do Planalto Meridional. Não é uma serra, Não. tecnicamente. Fica mais Tecnicamente chique não de é. dizer assim, eu vou pra escarpa do... Sim, claro. É que nem claro. Tu não vai querer passar, digamos, a lua de mel na escarpa do Planalto Meridional. É melhor na serra. É melhor na Serra É, Gaúcha, sensacional né? Certo? Então, por quê? Porque, imagina, quem chegou lá para morar na região que hoje é chamado de Serra, o que ele viu? Uma serra. Só que não é serra, por que não é serra? A serra é um relevo que está geralmente associado a rochas cristalinas dobradas, em que tu sobe e depois tu desce. Tu tem um sistema de vale e crista paralelo, né? O que tu tem no Rio Grande do Sul? Tu tem uma escarpa, uma escada. Tu sobe e chega no topo do Planalto. Tu não desce para lá. A Serra da Mantiqueira, por exemplo, tu desce, né? Tu desce, é uma serra. Não é que não tenha serra no Rio Grande do Sul, mas o que tu chama de serra não é serra. Não é serra. Por coisa, causa do hein? ponto de vista. É a mesma coisa, a montanha. Tem muita gente que mora lá no Vale do Jequitinhonha, lá no centro do Brasil. E aí se depara com tudo plano. Ou mesmo o gaúcho, que dá no Pampa, né? Aí ele se depara com o Morro Santana, que ele já vai dizer que é uma Sim. montanha. Uhum. A perspectiva dele, Claro. certo? Não, isso que eu acho interessante, professor. Claro, tecnicamente é uma coisa, culturalmente Culturalmente é é outra. outra. Tem problema dizer, por exemplo, a Não, Ponte do Guaíba, embora ponte seja em cima do cima. Jacuí, porque culturalmente foi assim que a comunidade Assim como não tem estabeleceu, problema né? de dizer que é rio. Tá, pois é. claro. Entendeu? É uma toponímia que a gente chama. Toponímia é o nome do lugar, Uhum. dado por quem mora. A identificação de quem mora. Né? Então, quando chegaram, eles não viram que era uma lagoa, a Laguna dos Patos. Viram um corpo d'água, não conseguiram mapear porque não tinha essa visão. Imagina, eles mapeavam andando de barco. Hoje, Sim. para nós, mapeia com imagem de satélite. É diferente. Então, era normal que esse conhecimento, no início, é uma coisa e depois é outra. Tem até mapas antigos que nem tem muita coisa que a gente tem, porque as pessoas não viam, né? Então, era a escala que eles tinham, a técnica que eles tinham de mapeamento, era essa, né? A partir dos imaginamentos, fotografias, imagens de satélite, uma revolução em termos de interpretação geológica, geomorfológica, né? Tá, mas então, assim, isso ó, passa a ser importante falar, porque a gente ainda tem isso, né? Eu estou participando, só para fechar, de um claro. de um sistema nacional de classificação do relevo do Brasil. Está sendo, iniciou em 2018. Né? Eu estou fazendo parte do GT de relevo tecnogênico. E uma das discussões é essa: tem montanha ou não tem montanha? Tem depressão ou não tem depressão? Depressão relativa, né? E outras coisas, porque... E aí... A senhora gosta de arrumar incomodação. Mas tem montanha no Brasil? No meu ponto de vista, não. 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 Tá, nem A vou entrar montanha, nesse- a montanha tem a ver com... no meu ponto de vista, é uma área ativa tectonicamente, como é os Andes, como é o Himalaia, como são as rochosas. Ativa do ponto de vista que existem duas placas tectônicas que estão se chocando, né? E lá tu tem, Isso então, pode provocar algum tipo de... terremoto, vulcanismo. Entendi. E é alto, né? Mais alto do que o nosso padrão aqui, claro. A gente poderia dizer que o que a gente tem no Brasil são montanhas desativadas. No máximo. Tá, ou antigas. então, assim, a gente tá falando da definição do vou voltar Guaíba, do- né? vou O voltar pro lago, rio. o híbrido, sei lá. Aham. A senhora já disse que tanto faz, porque, né, não é relevante. Mas tem essa discussão sobre a proteção das margens. Sim. Se mudar a definição... Assim, no fim das contas, o professor levantou o argumento de que, bom, a gente tem o Rio Jacuí, o Rio Caí, o Rio Taquari, que... Nossa, foi um horror. Eu passei agora fim de semana lá pelo Taquari, as margens desapareceram, assim, né? E ali sempre houve uma ocupação desenfreada das margens, né? Então, se a gente chamar de lago ou de rio, tanto faz. Não é que tanto faz, é que a gente não tem nenhuma evidência de que chamar de rio vai ser uma coisa benéfica ambientalmente, porque as circunstâncias mostram que não. Na verdade, a legislação ambiental, ela tem alguns aspectos que auxiliam na gestão, mas
o bom gestor de meio ambiente não é necessariamente um bom legislador, e será que tinha entendeu? que, então, tornar as leis mais rigorosas para impedir esse avanço da ocupação Não, mas desenfreada? eu acho que o problema não está na legislação. Eu acho que o problema está na vontade política, o problema está na relação do poder público com o poder privado, está no estímulo aos órgãos de proteção ambiental, na relação que o poder público tem com o movimento ecológico. Então, se houver vontade política e visão ambiental por parte do gestor, a coisa vai bem, senão a coisa vai mal. Agora, você encarar a gestão ambiental só sob o ponto de vista da legislação, não, você vai dar com os burros na água. Eu sempre... a gente tem que ter lucidez. Eu não sei se eu tenho tempo para contar um caso aqui, que eu vou contar bem rápido, que aconteceu comigo. Eu era coordenador da fiscalização ambiental da ISMAN, do ambiente natural. Eu fiquei 4 anos como coordenador. E quando eu cheguei, eu era um geólogo saído das fraldas, né, que foi contratado como CC para trabalhar lá com o secretário. E eu reuni os meus fiscais e peguei o Código Ambiental do município, a lei ambiental do município, botei embaixo do braço, sentei na mesa e disse: a partir de hoje isso aqui é a Bíblia. A partir de hoje nós vamos obedecer isso aqui. Isso aqui vai ser, a fiscalização vai atuar. E o fiscal mais antigo, que sabia muito bem como é que as coisas eram, levantou o dedo e disse assim: seu Zeca, não é bem assim. Eu digo: não é bem assim. Eu sou o cara, nós vamos atuar. No outro dia, tinha uma senhora de 80 anos na minha sala chorando, porque tinha sido autuada pela fiscalização. Eu digo: meu Deus, o que a senhora fez? Eu estava podando a minha roseira. Eu mandei ela embora, expressei aquele auto de infração, mas não é possível. Peguei o livro que eu tinha dito para os meus fiscais que seria usarem, a Bíblia, e peguei o auto de infração, comparei, fui ver a lei. Está escrito assim na lei: todo o vegetal é propriedade do município. Ninguém pode tocar num vegetal sem autorização da ISMAN. Isso é execuível? Né? Imagina, a pessoa precisa de autorização ambiental para cortar a grama. Né? Então, aquele cara me mostrou precocemente que o bom gestor não é uma pessoa que obedece à legislação ambiental, é alguém que tem bom senso para tratar a ambiental, visão de mundo para tratar a questão ambiental. É uma questão que me faz... Esse é um relato, né, que acontece, é bastante recorrente, né, esse relato do que está na lei, do que é fiscalizado, do que acontece de fato, né? Mas uma coisa que eu queria talvez responder a Juliana, que ela perguntou: mas por que é importante, né, essa discussão? Eu falo assim que não é importante a classificação, porque... na real, não é que eu não considere importante conhecer o espaço, conhecer o que é, né? Eu considero extremamente importante conhecer o funcionamento do Guaíba, né? Porque conhecendo a gente vai de fato saber como é que ele funciona, independente se ele é rio ou não, né? Ou se é lago ou não, né? Porque o que eu acho assim, também da legislação brasileira? Veja, a classificação, falei para vocês, para a gente classificar um rio ou classificar qualquer corpo d'água, a gente tem aspectos fisionômicos e dinâmicos, tá? Um dos aspectos, entre outros, é a dimensão desse curso d'água, a largura, o comprimento, a área, né? É um dos elementos que vão te ajudar a definir, a classificar, ok? O que tem na legislação além disso? Só tem isso na legislação. A legislação só diz 30 metros para cá, 30 metros para lá. Uhum. Não pode numa área de maior declividade. Uhum. Não pode com tanto de altitude. Gente, isso é um critério para definir um elemento da natureza. Não está na legislação um critério insignificante, às vezes, para o que realmente é. Entende? E veja o Brasil, e é uma legislação do Código Florestal Brasileiro. Isso significa que lá na Amazônia e aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Uhum. E o Brasil é imenso. Quem já não ouviu falar que é um país continental? Nós temos domínios morfoclimáticos da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, das mares de morro, do Pampa, da Araucária. E aí é um único Código Florestal? Florestal ainda, aí que a gente não tem mais quase floresta na Amazônia só, no Atlântico não tem. Depois tem Cerrado, Caatinga, entendeu? Então, assim, o que primeiro é preciso fazer é entender de fato como funcionam nossos elementos da natureza. Nossos ecossistemas, nossos biomas, enfim, como queiram na perspectiva de cada profissional, né? Então,
pensar o Guaíba como ele é e não procurar classificar. Ele pode ser Pois é, mas- algo que não se encaixe na legislação, nem do E que precisa lago, da própria legislação. da própria legislação. Mas, professor, se a senhora fosse fazer, sei lá, um atlas, por exemplo, Uhum. e aí ter que colocar ali o que é o Guaíba, a senhora botaria o quê? Botaria Se eu lago, botaria tivesse rio? que não... colocar, se É. eu tivesse com uma faca Isso, com uma faca eu no com o pescoço, tem que pescoço, dizer eu o que a diria senhora que é um lago. diria que é um lago. Eu diria que é um lago. Entendi. Mas a Aham. senhora acha que não é a definição ideal. Em princípio, Eu o acho Guaíba que é o Guaíba, eu não tem uma... respeito quem diz que ali Não tem dá uma na hora de hidrodinâmica criar fluvial. uma definição, um nome próprio para esse tipo de situação Eu como o consigo- Guaíba, ou são tão raros no mundo que nem vale a pena, assim, o que tem características de Eu lago acho e que de já rio? vale a pena pela discussão que a gente está Pois aqui. é, né? Não vamos nos comparar com o mundo, Como é que poderia ser o porque nome disso? Um a laguinho? gente vai ter, Laguinho. né? Como é que poderia ser, professor? Eu Tem- tenho usado Eu rio, não tracinho, tenho lago. Tu tem usado rio, lago, É. mas tu é colunista, tu pode dar eu uma faço. viajada assim, mas o repórter ali não É tem difícil. como, eu né? te confesso que eu faço essa discussão toda, né? Mas eu preservo muito, assim, o que o Atlas Ambiental de Porto Alegre é como um documento. Claro. Uhum. Ele Foi um nos marco, trouxe. né? É um E marco. lá é É lago. um marco e lá é lago. Uhum. Lá é lago. E tem gente ainda dizendo que é rio. Tem gente ainda, porque não é o caso de vocês dois. Tem gente que diz é rio. E ponto. Tem na academia, tem. Sim. Tem. Tem É, gente que ainda diz que é rio. Mas Eu acho também que não só essa discussão da questão política, Rio-Lago, eu também acho que tem uma forte discussão acadêmica, de brios acadêmicos, que essa discussão não acaba. Sabe? Não é só Uhum. essa questão política também, eu acho que é. Se Tá, é mais mas tem- preservação, se não é. sim. Mas tecnicamente ali a discussão na academia. São os Sim, egos. gente que não os quer dar o braço a egos, torcer. assim, que tá, e uma última dúvida é o seguinte: o professor falou ali, o Zeca estava dizendo que há menções históricas muito antigas de que o Guaíba é lago. E que o rio teria se tornado uma possibilidade, foi uma hipótese que o senhor levantou, quando a burguesia em Porto Alegre passou a ocupar aquela região ali, né? Passou a Mais chamar alta. de rio Uhum. porque Pela visão. olhava, na verdade, os Perfeito. canais do delta. Tá, mas e por que a gente, desde muito antes de 98, a gente vê Rio Guaíba? Rio Não, Guaíba, eu Rio direto, a minha infância toda. Quando Mas isso nós... foi para cartografia, né? Isso foi para foi a pra gente cartografia. via Rio, Claro, Rio. Rio Guaíba, Então sim, essa burguesia de alguma forma acabou Não, eu tomando digo conta da isso. comunidade científica. Talvez pela do- força é formadora também de opinião. claro, Eu estou dizendo que expressão, não né? houve uma obra assim consciente, não sei se a professora conhece, assim, que chamou o Guaíba de rio e aí todo mundo não começou a chamar. Foi algo que veio das pessoas, Entendi. né? Então a gente está tentando aventar qual é a origem para isso, que seria essa do delta. Mas posteriormente Mas o isso foi Guaíba pra- é Rio Guaíba direto, minha infância. Quando a gente fez o Atlas Ambiental, que nós chegamos à conclusão que não foi assim da cabeça, que a gente estudou e optou pelo lago, eu fiquei assim meio, né, surpreso, né? Porque também foi Rio Guaíba e o gaúcho é muito a tradição, aquela coisa. Nossa. E eu fiquei meio chocado. Disse, nós vamos botar lago mesmo, sabe? Era uma coisa meio... Mas foi, porque Mas eu acho existiam também critérios que é técnicos. aquilo que eu estava te falando. Acho que é uma evolução do conhecimento, né? Quando chegou aqui, viu, na perspectiva do viajante, ele viu um corpo d'água imenso, é um lago, certo? À medida em que a gente foi apurando tecnicamente, digamos, a hidrodinâmica, as correntes, os sedimentos, né? Começaram a aparecer evidências outras que se aproximavam do rio, né? Então, eu acho que nesse momento aí as coisas vão mudando realmente, né? Sim, é saudável. vai né? saudável, que a ciência se saudável. refute, se Exato. reveja. Agora, por exemplo, depois dessa inundação, vai ter muita coisa que a gente vai ter que repensar, né? Muita coisa. A ocupação? Tipo, a ocupação, sem dúvida, né? Ou seja, a gente fala se é rio ou lago. Na verdade, não Aham. importa. O que importa é pensar de uma maneira que a gente consiga preservar mais o nosso manancial, o nosso os cursos d'água em geral, né? A gente precisa... Sim. Chegou no momento de mudança climática que se a gente não pensar nisso, já era, É, né? já era. e a Não, maneira por isso como que eu acho que a afeta gente- a urbanidade, as habitações, a moradia, porque, meu Deus. Eu fiz um mapa geomorfológico de Porto Alegre. E esse mapa geomorfológico já foi publicado, nem sei agora quando é que foi, mas há uns 10 anos já. Está à disposição para baixar, shapefile, tudo que se quiser, o mapa. E todas as feições que eu classifiquei como áreas de planície, de deposição recente, que seriam, no caso, áreas que historicamente foram depositadas pelo curso d'água do Guaíba,
né, foram inundadas. Todas elas. Por isso que eu acho que essa discussão que a gente faz aí do rio ao lago, ela já esgotou, sabe? Eu acho que a gente tem coisa mais importante para fazer. Eu acho que a gente tem que, primeiro, eu acho que a gente tem que sim que apurar responsabilidades nessa tragédia anunciada, né? E acho que a gente tem que aproveitar esse fenômeno geológico triste, mas fascinante, né, sob o ponto de vista geológico, e estudar principalmente o delta. Eu acho que o delta... Geológico e geográfico, né? Geológico, desculpa, professor. Geológico e geográfico, sem dúvida. Geólogo se esquece da geografia, mas a gente não esquece da geologia. Nós temos uma cidade, né? Essa é a nossa maior controvérsia aqui. Não é controvérsia, professor. Não. É que como eu falo muito com geólogo, aí eu me esqueço, né, desse tipo de coisa. Mas nós temos, eu acho, que estudar esse delta, né? Se você olhar o comportamento de cidades do Mediterrâneo, que se localizaram em cima de deltas ou estão localizadas perto de deltas, né, à luz do tempo de vida de uma cidade assim muito antiga, as perspectivas elas não são boas. Tá? Esses deltas são assim feições muito sensíveis, principalmente deltas como o do Jacuí, que estão numa posição recuada. Eles são muito sensíveis a volume hídrico, sedimentos, variação de nível do mar. Então eu acho que a gente tem que estudar essa feição, porque o que a gente assistiu nessa inundação, ela foi uma inundação deltaica. Isso foi o delta do Jacuí urrando na nossa cara de raiva pelo que a gente fez nas bacias aí em cima. Então vamos estudar esse delta, né? A gente tem mais o que fazer do que continuar no dia da marmota, falando do Guaíba Rio ao Lago. Né? Gente, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês, Ju. Que baita discussão. E aprendeu um monte, hein? Demais. Isso aqui é uma aula com 2 professores aí. Maravilhoso. Quem assistiu até o fim, tenho certeza que tá convencido se é lago ou rio. Exato, mas eu acho legal isso que a professora estava dizendo também, que eu acho que às vezes o que uma comunidade elege do ponto de vista cultural é tão importante quanto a visão científica. A gente não pode ignorar nunca, né? O ponto de vista científico é fundamental. Mas, bom, se culturalmente a gente chama de Rio Guaíba, não tá errado, né, Zeca? Não tá, porque... É um lago chamado Rio Guaíba. Exatamente, é um lago Rio Guaíba, como diz o Leandro Stahl. Vamos começar de novo agora. Começar de novo, o dia da marmota, ó. Não, gente, fala, Ju. Só para encerrar, o professor tá certo, a gente precisa pensar em termos macro, acho. Claro. Meio ambiente, como preservar, como melhorar isso, como evitar que se repita. E a emergência climática tá aí, né? Só não vê quem não quer. Zeca, obrigado. Professora Nina, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Unicinos aí. Obrigado ao convite. Obrigado, professora. Obrigada também a todos. Obrigada. Foi um baita prazer, foi muito legal. A gente volta na próxima sexta-feira. Perimetral Podcast fica por aqui. Tchau. Tchau.